E aí que as coisas que a gente fala e faz têm um plano de fundo. E esse plano de fundo são as nossas crenças, ou seja, as coisas que a gente acredita, as conversas que a gente tem com a gente mesma. E eu tenho um plano de fundo, obviamente, sobre as coisas que eu falo e venho fazendo. E eu quero apresentar esse plano de fundo, no que eu acredito. E eu comecei a falar sobre isso, dei uma palhinha sobre isso lá no vídeo 1, onde eu falo sobre a dualidade humana. Que se a gente olha para a existência humana, a minha existência e a sua existência, a gente vai ver dois pontos que são muito contrários entre si e que eles coexistem. O primeiro é que a gente é muito insignificante. Se a gente se olha assim do alto, lá ali no meio da multidão, a gente vê o quanto que a gente é só mais um pontinho na multidão. O quanto, se tirar esse pontinho da multidão, nada fez diferença. E é isso aí. Isso ainda fica um pouquinho pior, digamos assim, se a gente pensar que a nossa vida é muito curta, muito breve em relação à quantidade, o tempo que o mundo já existe. E também existe o outro lado, que é completamente o contrário disso, e que coexistem. Eu acredito que esse mesmo pontinho insignificante, se a gente der um zoom, ele é muito potente. A gente tem uma grande capacidade de fazer grandes mudanças no mundo. As coisas que a gente faz pode ter impacto na vida das pessoas ao nosso redor que estão vivendo nesse momento, assim como as pessoas que ainda irão viver aqui neste mundo. E eu falo que a gente tem grande potência, uma grande capacidade de mudar as coisas ao nosso redor, de ter as coisas que a gente faz têm grande impacto, porque o mundo que a gente vive foi construído por pessoas. Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, você nasceu ontem. Ou seja, você aí tem seus 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Você não tem mais que isso. Isso significa que quando você nasceu, o mundo que a gente vive foi posto pra você, é como se tivesse sido entregue pra você. Imagina se toda vez que eu quisesse passar um cafezinho, eu tivesse que acender uma fogueira, tivesse que plantar e colher um café, fazer a vasilha para esquentar a água e procurar água. E de novo, esse é um exemplo chulo, porque eu não tô falando só de ferramentas, né, que são essas coisas, tipo o celular, o fogão, geladeira, passar um café. Eu tô falando de outras coisas também, a forma como a gente se organiza quanto sociedade, nossas leis, filosofia, ciência. A gente tá usufruindo de um mundo que não foi nem pensado e nem construído por nós mesmos. Você já chegou nesse mundo e ele estava pronto. Você não precisou fazer nada além de existir nele. Isso graças a pessoas que foram acumulando conhecimento, foram acumulando questionamentos, porque pra gente existir, pra esse mundo de hoje existir, pessoas tiveram que questionar o mundo à sua volta. Elas tiveram que quebrar padrões, elas tiveram que se perguntar, e se? E se isso daqui acontecesse? Essas pessoas são pessoas inconformadas, pessoas questionadoras, pessoas ambiciosas, que querem mais, que acreditam que podem e merecem algo a mais, melhor. E são pessoas que estão vendo o mundo como ele é e estão imaginando algo diferente. E também são pessoas que fazem essa ponte, sabe, entre o que é e o que poderia ser. Eu acredito, e aí agora vem também esse meu plano de fundo, essa minha crença, eu acredito que essas pessoas são essenciais para o mundo continuar evoluindo. Aliás, o mundo que a gente vive, ok, ele foi posto pra gente, mas ele tá cheio de imperfeições. Tem um monte de coisa ruim no mundo. Então tem muita coisa que ainda a gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar. Então a gente ainda precisa dessas pessoas inconformadas, dessas pessoas questionadoras, dessas pessoas ambiciosas, dessas pessoas que quebram padrões. E eu acredito que pra gente continuar evoluindo quanto sociedade, mas individualmente falando, a gente precisa cada vez mais dessas pessoas. Cada vez mais dessas pessoas inspiradas, com ferramentas para conseguir cada vez mais serem questionadoras, quebrarem padrões, serem contribuição na construção do mundo onde a gente vive. E eu falo individualmente falando, porque individualmente falando, durante a nossa jornada a gente também evolui. A gente também
muda, a gente também questiona, a gente também se sente inconformada, a gente também quer alcançar coisas maiores, a gente também quer construir coisas grandes. E essas pessoas que vão além, se dedicam a construir coisas grandes, se dedicam a fazer coisas grandes, essas pessoas encontram muitas dificuldades em suas jornadas. Sejam as inseguranças, os medos, sejam a falta de ferramentas para fazer isso acontecer, sejam a pressão interna, a pressão externa, né? Que tem as nossas inseguranças, nossas pressões internas, mas também tem as externas. De que, às vezes, quando a gente questiona o mundo à nossa volta, a gente vai receber represálias, a gente vai ter que não suprir expectativas do mundo exterior. Então, essas pessoas, elas precisam de suporte, elas precisam de ajuda. Então, imagina, seria muito bom, seria muito foda se existisse um espaço que une mulheres que estão questionando o mundo à sua volta, de mulheres que são ambiciosas, questionadoras, que quebram padrões, que querem fazer coisas grandes, que querem construir algo para o mundo. Um espaço que une essas mulheres e que dá suporte para essas mulheres. Imagina mulheres como Carolina de Jesus, que era uma mulher periférica, pobre. A gente sabe que no contexto onde a gente vive, pessoas pobres não têm as mesmas condições, as mesmas oportunidades que pessoas ricas. Mas Carolina de Jesus foi uma mulher ambiciosa, uma mulher que virou escritora mesmo com todos os nãos que ela recebeu na vida. Agora imagina se ela tivesse um espaço onde ela pudesse se unir com outras mulheres, onde ela pudesse ter suporte durante a sua jornada. Mulheres como Marie Curie, que era uma mulher que queria ser uma contribuição para o mundo através da ciência, mas também teve um percurso onde ela precisou fazer faculdade clandestina, onde ela precisou receber muitos nãos por ser mulher. Imagina se ela tivesse um suporte, se ela tivesse um espaço dedicado para mulheres como ela. Mulheres como Maria Quitéria, que foram uma contribuição não como escritora ou como cientista, mas participando ativamente, fazendo parte do exército brasileiro durante a independência do Brasil. Mulheres como Rosa Parks, que levantou a sua voz, questionou essa história de ter um espaço para pessoas brancas e um espaço para pessoas pretas. Essas e tantas outras mulheres tiveram suas dificuldades, seus medos, suas inseguranças, a pressão interna, a pressão externa. Esse monte de insegurança, esse monte de pressão atrapalha, atrasa o processo dessas mulheres. Pode ser até que diversas outras Maria Quitérias, Marie Curie, Carolina de Jesus existiram, mas não puderam ser quem elas são por causa dessas pressões internas e externas. Então, eu acredito fortemente que ter um espaço onde una essas mulheres, que são mulheres diferentes, elas não necessariamente acreditam nas mesmas coisas e elas, inclusive, acreditam que a gente precisa não acreditar nas mesmas coisas, porque quando a gente tem visões diferentes, olhares diferentes, a gente evolui mais. Eu queria fazer aqui 3 ressalvas que eu acho que pode ter passado batido. O primeiro é que quando eu falo diferente, eu tô falando diferente mesmo. São mulheres que vieram de origens diferentes, que têm pensamentos diferentes e até crenças diferentes. Então, são mulheres pretas, brancas, pobres, ricas, mulheres ateias, religiosas, feministas, antifeministas, de direita, de esquerda. Não, são mulheres que não necessariamente concordam com como, mas elas concordam em ser questionadoras, em que a gente pode, e elas sentem essa vontade mesmo de fazer parte da construção do mundo, de construir coisas grandes. Elas são mulheres ambiciosas. Elas são mulheres ambiciosas, inconformadas e que quebram os padrões. Então, quando eu falo diferentes, são diferentes mesmo, e são também essas mulheres que, por serem questionadoras, elas entendem a importância do olhar diferente. Então, se a gente tivesse esse espaço que une, que dá suporte, a gente evoluiria cada vez mais como sociedade e individualmente falando. O segundo ponto é que eu digo um espaço para mulheres, não porque eu acredito que mulheres são seres celestiais, perfeitas ou têm um toque especial para o mundo. Eu não acredito nisso, eu acredito que pessoas são questionadoras, a gente precisa de pessoas cada vez mais engajadas com essa vozinha que tem dentro da gente de querer construir coisas. Cada vez mais a gente precisa dar suporte e espaço para as pessoas que querem fazer parte da construção do mundo, que são pessoas inconformadas, que querem ir além. Mas eu acredito que a gente possa e a gente deva ter um espaço para unir mulheres. E a terceira e última ressalva, que é muito importante, é que eu fiquei falando aqui da importância de pessoas que fazem parte da construção do mundo, e às vezes isso pode parecer que eu tô falando só da importância da mudança. Mas eu não acho que só pessoas que mudam coisas é que são importantes. Existem pessoas que questionam o mundo à sua volta e vê que as coisas que existem são importantes e que a gente precisa conservar as coisas que já existem. Então, quando eu tô falando de pessoas que constroem o mundo, pessoas questionadoras, não são apenas aquelas pessoas que querem fazer mudanças no mundo, mas aquelas pessoas que às vezes veem coisas no mundo que fazem sentido e
usam o seu tempo, a sua energia para conservar aquilo que outras pessoas já fizeram, aquilo que outras pessoas já pensaram. Bom, eu acredito que eu disse aqui um pouco do que eu acredito, com essas ressalvas. E eu posso dizer que esse espaço que une essas mulheres e que dá esse suporte para mulheres que estão quebrando padrões, ele não existe. Ele não existe. Mas essas mulheres, elas existem. Mulheres que são questionadoras, mulheres que são inconformadas, que quebram padrões, que querem fazer parte da construção do mundo, que querem construir coisas grandes, existem. E provavelmente você é uma dessas mulheres. E sendo bem sincera, eu também sou uma dessas mulheres. Então assim, eu só acho que talvez a gente devesse se unir para construir esse espaço juntas. Eu não sei como, não sei quando, quanto, onde. Aliás, se você parar pra pensar, eu sou só uma mulher, também da periferia, pobre, que tá gravando esse vídeo, a depender de quem tá vendo, pode parecer um pouco maluco, da minha cozinha, da periferia do Espírito Santo. Eu também tenho as minhas limitações e minhas inseguranças, e provavelmente você tem as suas limitações e as suas inseguranças. E é justamente por isso que a gente precisa de um espaço assim, porque mulheres como nós, que têm limitações, inseguranças, medos, que está recebendo pressões, precisa desse suporte. Então eu não sei como, não sei onde, quando, mas que eu acredito que a gente precisa. Eu acredito que, inclusive, a gente precisa se inspirar nessas mulheres que foram e fizeram coisas mesmo inseguras, mesmo com as limitações. Porque essas mulheres que a gente se inspira hoje, essas mulheres questionadoras que construíram coisas fodas, que quebraram os padrões, essas mulheres são mulheres imperfeitas, são mulheres que também tiveram inseguranças. Então, de novo, esse espaço, ele é necessário. E espero muito que a gente possa construir isso juntas.